Alô, 11º episódio de Mal ao Longe e estamos num cenário completamente diferente para quem não tem possibilidade de ir agora às notas deste podcast e clicar no link para o YouTube para ver isto em modo de vídeo. Eu passo a explicar. Estamos claramente num quarto de hotel com uma luz muito rugue ao meu lado, com uma decoração muito minimalista, mas ao mesmo tempo um design muito cute, e isso significa que, tal como eu falei no último episódio, estamos em Copenhaga. Hoje é segunda-feira, na verdade é o nosso último dia aqui, portanto eu quero garantir que vou gravar isto o mais rapidamente possível para podermos ir aproveitar o resto do dia, até porque é a primeira vez que estamos completamente sem chuva. Estamos com um dia de sol, é a primeira vez que estamos a ver Copenhaga à luz do sol. E por isso estamos muito entusiasmados para ir conhecer a cidade pela terceira vez, porque no primeiro dia vimos com nevoeiro, no segundo nublado com chuva, e hoje podemos ver até às 5 da tarde com sol. E no episódio de hoje, lá está, vou falar muito rapidamente sobre as expectativas que eu tinha em relação a Copenhaga, como é que elas saíram furadas ou não, e algumas coisas que me surpreenderam aqui em Copenhaga. E acabei de ver um corvo gigantesco a aterrar na varanda do quarto em frente ao meu, porque entretanto em Copenhaga tipo, não há gaivotas, há corvos que gritam. E não foi a única coisa que fez barulho aqui no nosso quarto de hotel, portanto ontem eu acordei basicamente com corvos aos gritos aqui no jardim. Tipo este corvo gigante que está a passar à minha frente agora e que vai aterrar, entretanto, aqui mesmo ao pé. E hoje acordei com obras que começaram às 7 da manhã. Porquê Copenhaga? Foi a primeira viagem que fizemos em 2024. Foi uma viagem que começámos a pensar em dezembro de 2023 e queríamos na altura ainda tentar em dezembro ir a um mercadinho de Natal, mas não se proporcionou. E ficou aquela ideia de, ok, queremos fazer uma viagem mais de inverno, onde, pronto, não seja a típica viagem de aproveitar o sol e o bom tempo e a praia e o que seja. Queremos fazer uma viagem mais invernal, mais fresquinha. Então surgiu Copenhaga. Somos um grupo de 5 pessoas, 5 amigos. Uma delas já tinha estado em Copenhaga, os outros todos, primeira vez aqui. E do meu lado, eu queria muito conhecer Copenhaga, porque tal como queria muito conhecer qualquer país escandinavo, porque eu sinto que tenho uma ideia meio que utópica sobre estes países, não querendo pôr tudo no mesmo saco, mas já pondo, tenho uma ideia utópica sobre a vida nestes países e a cultura destes países e que na minha cabeça é a melhor coisa de sempre e portanto eu queria mesmo confirmar. Chegámos na sexta-feira à noite, aterrámos antes das 8 da noite, o que para Copenhaga já é bem tarde, porque às 8 da noite já nada está aberto, desde lojas até muitos dos restaurantes que já têm as cozinhas fechadas, portanto foi todo um desafio e fomos diretos do aeroporto para o nosso hotel, que entretanto fica numa zona de Copenhaga assim mais periférica, que é Nordhavn, e eu acho que devo estar a dizer isto completamente mal. E foi basicamente o primeiro sítio que nós vimos desde que chegámos a Copenhaga. Nós saímos do metro e vimos de repente Nordhavn. E eu fiquei completamente louca porque chegámos a um sítio que é rodeado por água, basicamente rio por todo o lado, com construções super recentes, tipo Expo, Parque das Nações, casas super giras, todas com varanda e um ambiente super moderno e já todo ele cheio de design escandinavo. Portanto, o primeiro dia foi muito isso, foi tentar arranjar um sítio onde comer às horas a que chegámos e depois, a partir daí, sim, íamos então visitar Copenhaga. E eu tenho que dizer que, tendo chegado a Nordhavn naquele dia, foi se calhar um bocadinho demasiado, porque as minhas expectativas eram elevadas face a visitar um país escandinavo e visitar Copenhaga especificamente, porque sinto que Pinterest e Instagram criaram toda uma ideia na minha cabeça do que seria visitar um país destes. E chegar a Nordhavn, o sítio onde estamos a ficar, foi pensar, bem, isto é muito melhor do que alguma vez eu poderia ter imaginado. É claro que
Copenhaga não é só isto. E, por sorte, acabamos por ficar numa das zonas que é provavelmente das mais recentes e mais luxuosas da cidade. Portanto, daqui para a frente foi sempre a descer, mas um descer que nunca deixou de ser bom. Passámos os últimos 2 dias, portanto, sábado e domingo, no centro de Copenhaga, que na verdade não tem muito para ver, para ser muito honesta. Não há muita coisa para ver em Copenhaga, não é o tipo de cidade onde vocês tenham uns 10 monumentos diferentes para ver, como Lisboa, que vocês podem ver imensa coisa. Tem é muita coisa, sinto eu, para experienciar na cidade, tipo a vida de cidade em si. Eu fiquei a sentir que Copenhaga era muito de viver a cidade, ir às pastelarias, ir aos restaurantes, estar na rua, passear nas ruas e muito pouco de fazer coisas. E sinceramente, eu importo-me zero com isso, mas para algumas pessoas eu sinto que poderia ser uma razão para não quererem vir, porque não é uma cidade onde vocês tenham 1000 coisas para ver, 1000 coisas para fazer. Basicamente nós estamos aqui desde sexta-feira e sexta-feira só tivemos umas horas, portanto, sábado e domingo foi os dias em que vimos Copenhaga e foi mais do que suficiente para ver Copenhaga. Sentimos que ontem, ao final da tarde, antes de jantar, já estávamos meio que a inventar coisas para ir fazer porque já não tínhamos mais nada. Vê-se muito, muito rápido. E a partir daí acho que deixa de ser um bocadinho de ver a cidade para passar a ser um viver a cidade, que é uma coisa que quando vamos passar uns dias a algum lado é difícil de fazer, são poucos dias, muita coisa para ver e é difícil parar e aproveitar. Portanto, hoje vai ser o objetivo do dia. Do resto do dia que temos é parar e aproveitar a vida de cidade. Vamos para o centro, levar já todas as nossas mochilas gigantescas para lá. Vamos repetir um restaurante ao qual já fomos, que é uma coisa que eu normalmente me oponho imenso, porque tudo o que eu quero é conhecer mais coisas, fazer mais coisas novas, e desta vez nós gostámos tanto daquele restaurante que simplesmente vamos de novo. E depois vai ser um bocadinho de viver a cidade e relaxar. E para mim isso é toda uma novidade, porque sinto que nunca o faço. Ainda assim tenho a dizer que os 2 dias que tivemos inteiros em Copenhaga andámos 20 km em cada dia. Portanto não há muito para ver, mas há muito para andar. Tenho a dizer também que Copenhaga tem uma luz absolutamente fenomenal, mesmo quando está mau tempo. Hoje o sol está esplendoroso, está bastante mais frio e a luz é de sonho. Completamente. Agora percebo aqueles TikToks das influencers que vivem em Copenhaga e que têm sempre a melhor luz de sempre. Mas mesmo quando não está sol, isto é fantástico. E uma das razões é, obviamente, porque todas as casas, os apartamentos têm janelas, desde o chão até ao teto, que é uma coisa que eu acho que devíamos implementar em Portugal. Em Portugal, nós temos imensa luz e imenso bom tempo e eu sinto que não há uma divisão da minha casa onde eu consiga tão boa luz como neste quarto onde eu estou, que nem sequer é virado ao sol, só pela quantidade de luz que está a entrar aqui dentro. Portanto, por favor, Portugal, temos que adotar estes janelões gigantescos e ter tudo envidraçado. Qual é que é a consequência de ter tudo envidraçado? Que é uma coisa que eu acho que não funcionaria de todo em Portugal, é falta de privacidade. Porque aqui basicamente vocês têm cortinas para tapar as vossas janelonas gigantescas. E é isso. Se vocês quiserem que entre luz, não tem um cortinadozinho para esbater o que se passa dentro de vossa casa. Vocês vão ter a cortina toda aberta para entrar o máximo de luz, para a casa estar o máximo iluminada. Consequência disso, toda a gente pode ver para dentro de vossa casa. Isto em Portugal é impensável, porque eu ia sentir-me completamente invadida por todas as pessoas que passassem na rua que tentassem olhar cá para dentro, mas eles aqui não querem saber. E com isto, quero então passar para as 5 coisas que me surpreenderam em Copenhaga. E eu disse-vos que este episódio ia ser muito curtinho, porque eu quero ir à minha vida. 5 coisas que me surpreenderam em Copenhaga. A primeira de todas é a quantidade de bicicletas. E eu juro que tinha noção, com base no Pinterest e no TikTok e no Instagram, da quantidade de pessoas que andam de bicicletas. Mas mesmo sabendo isto, não foi suficiente para eu ter percepção da quantidade de bicicletas que há a ver na rua. É assustador. Para começar, há muito menos carros do que estamos habituados a ver em Lisboa ou noutra grande cidade de Portugal. O que eu adoro. Há muito menos barulho e acaba por dar uma estética muito melhor à própria cidade, por muito parvo que isto possa parecer. O facto de haver muito menos carros torna a própria cidade também muito mais tranquila. Não quer dizer que as bicicletas sejam tranquilas, porque eu senti-me muito mais vezes
no perigo iminente de ser atropelada por uma bicicleta do que por qualquer carro que estivesse a passar. Sinto que as bicicletas aqui têm uma prioridade acima da média e que estar em frente a uma bicicleta é um perigo permanente. No entanto, eu não tinha noção da quantidade de bicicletas que eu iria ver. Há bicicletas por todo o lado. As próprias casas aqui no sítio onde estamos têm garagens para bicicletas. Não têm garagens para carro. Têm garagens para bicicletas. Sítios onde as pessoas têm as bicicletas guardadas na garagem do prédio. Portanto, toda a gente anda de bicicleta. Todos os dinamarqueses andam de bicicleta, com carrinhos à frente para levar crianças e cães, com cestinhos para ir às compras. É aquilo que eu imaginava ser Amsterdão, afinal aqui é igual. Quantidade de bicicletas absurda e montes de sítios para deixar as bicicletas e por muito que pareça que elas estão deixadas nos locais apropriados sem cadeado, é mentira, elas estão presas. No entanto, bicicletas por todo o lado. Que qualquer pessoa em Portugal olharia para a quantidade de bicicletas que vê e pensaria, isto é tão fácil de roubar. Eu sinto isso. Sinto que cada vez que olhávamos para algumas coisas que acontecem neste país, pensávamos como é que isto podia ser deturpado em Portugal, como é que isto poderia ser usado para vantagem de alguém, como é que isto poderia ser, tipo, usado de forma incorreta. E eles aqui têm as coisas à mercê de serem deturpadas, de serem vandalizadas, de certa forma, e ninguém o faz. E isso é uma sensação muito boa, visitar uma cidade onde nós sentimos que podemos abandonar as nossas coisas e que elas vão lá estar a seguir. E isto prende-se com a segunda coisa que me surpreendeu imenso. Apesar de eu já saber que eles tinham muita confiança nas pessoas, é mesmo o excesso de confiança que eles têm na humanidade. A fé que eles têm que a humanidade vai fazer a coisa correta e não é incorreta. Porque em 99% das situações, vocês poderiam ir fazer algo e fazer da forma incorreta, ilegal e imaginem fazer algo sem pagar, tirar algo que não deviam, usar algo que não deviam e ninguém o faz, mas eles também parece que não têm medo que o façam e isso prende-se exatamente com a fé que eles têm na humanidade. Por exemplo, eles não têm nenhum tipo de cancela para entrar no metro, como nós temos em Portugal, como há noutros países da Europa. Vocês têm que, por iniciativa própria, validar o vosso bilhete, dizer quantas pessoas são e usar a vossa viagem. Podem não fazer isso, claro que podem, mas toda a gente o faz. Porque é o que está correto. E eles nem sequer ponderam que vocês vão fazer o que está incorreto. Eles assumem à partida que vocês vão fazer a coisa correta. Porque lá está, eles têm confiança nas pessoas. E isso nota-se mesmo nas infraestruturas e na forma como as coisas funcionam. Por exemplo, vocês vão a um museu onde é mais barato se vocês tiverem menos de 26 anos. E vocês só precisam dizer que têm menos de 26 anos. Ninguém vos vai pedir um cartão de cidadão para confirmar. Não é mesmo que em Portugal, se vocês forem comprar os bilhetes para ir ao Palácio de Sintra, vocês têm que mostrar o vosso cartão de cidadão, a mostrar que são residentes em Portugal e por isso é gratuito. Não, aqui vocês não precisam de provar nada. Vocês dizem e eles confiam que vocês estão a dizer a cena real. A terceira coisa que me chocou aqui foram os horários, em geral. Para começar, a maior parte dos sítios estão pelo menos um dia da semana fechados. Isto inclui restaurantes, também acontece em Portugal, mas não com todos, muito menos no centro da cidade. E as horas de abertura e de fecho não têm de nada em conta o tentar servir as pessoas. As coisas abrem e fecham à hora que é ideal para quem lá trabalha, basicamente. Portanto, os restaurantes fecham a cozinha às 9, 9h30, a maior parte deles, e isso significa que há muitas pessoas que não vão conseguir comer a essas horas. E as lojas fecham às 6 da tarde, a maior parte dos dias, o que também significa que há muitas lojas às quais vocês não conseguem ir num dia inteiro, e a partir de uma certa hora, basicamente, tudo está fechado. Eles valorizam imenso esse tempo que vão estar fora dos trabalhos e não interessa que haja turistas que estão habituados a outra coisa ou que haja alguém que necessite. É a valorização que eles dão à vida deles e à sua work-life balance, que faz com que estes sejam os horários, independentemente de qualquer outra circunstância. Eu noto que em Portugal as coisas estão abertas, se for preciso, 24 horas, porque
há turistas, há negócio e há coisas a acontecer. Eles aqui não querem saber se poderiam ganhar um bocadinho mais de dinheiro, um bocadinho mais de clientes se tivessem ficado mais meia hora. Não é esse o interesse deles. Um exemplo disso foi uma hamburgueria à qual nós fomos, que vamos repetir hoje, que é o Gasoline Grill, que é muito conhecido. E o Gasoline Grill está aberto das 11 da manhã até o stock acabar. Eles não estão abertos até uma hora específica para servir as pessoas. Eles servem as pessoas para as quais têm stock. E quando o trabalho deles estiver feito, porque gastaram o stock, acabou. Não fazem mais só para servir mais alguém. Chegou o final do dia deles, fizeram o trabalho que tinham a fazer e isso é suficiente. Isso choca-me porque eu não estou minimamente habituada a isso. Estou habituada a horas extra, estou habituada a pessoas que ficam até mais tarde para garantir que as coisas ficam feitas, enquanto que eles aqui não. E para além disso, eles não querem saber se vocês são turistas e precisam de mais ou se estão habituados a mais. Eles querem é a paz deles. Voltando aqui às janelas gigantes e à falta de stores, isto reflete também, diria eu, um traço grande da personalidade deles. Eles são muito mind your own business. Estás focado em ti e não estás focado naquilo que os outros estão a fazer, nem a pensar no que é que os outros podem estar a pensar. E isso reflete muito no facto de eles não se importarem de não terem privacidade em casa. Eles assumem que, tendo uma janela toda aberta, com luzes lá dentro, e vocês passando na rua e podendo ver claramente tudo o que está acontecendo naquela casa, vocês não vão fazer, porque simplesmente não querem saber. Vocês não querem saber da vida dos outros. Claro que para um português isto é um regalo para os olhos, porque se a coisa que eu quero fazer é olhar para dentro de uma casa e ver o que é que está a acontecer lá dentro, está em mim. Ainda para mais, as casas tão giras que eles têm, todas decoradas e com luzes super rugue. É claro que tudo o que eu quero é olhar lá para dentro e ver a vida deles a acontecer e observá-los, mas eles não. E eles não querem saber se o fazes. Provavelmente até ficam ofendidos. Eles estão a olhar para a sua própria vida e não a preocupar-se com a vida dos outros. E isso também é uma das razões pelas quais eles provavelmente são tão dissociados e tão antissociais, de certa forma, que não são muito dados, porque eles não querem saber da vida dos outros, mas ao mesmo tempo eles são simpáticos. Não são excessivamente simpáticos no sentido de tu não vais a um café e não sentes que toda a gente está com um sorriso de orelha a orelha para vos servir. Não, eles estão ali a fazer o trabalho deles, a fazer a vida deles, são simpáticos porque sim, querem ajudar-vos. Se virem que vocês precisam de ajuda, vão voluntariar-se para o fazer, que foi uma das coisas que me surpreendeu também. Assim que chegámos ao metro em Copenhague, a primeira coisa que um local fez foi perguntar se precisávamos de ajuda para entender o funcionamento do metro. Infelizmente ele desajudou-nos mais do que nos ajudou, mas pronto, apreciamos a tentativa. Mas fora isso, eles estão na vidinha deles, despreocupados com o que vocês pensam sobre a vida deles, a não preocupar-se com a vida dos outros e com o que os outros fazem, e por isso eles têm esta liberdade de ter janelas gigantes sem stores. E por fim, uma das coisas que me surpreendeu, apesar de saber, com base naquilo que eu vejo nas redes sociais e sempre consumi, que eles são muito focados no design e que o design Danish e que o design escandinavo é toda uma corrente característica e fortíssima, com impacto até em toda a Europa e apreciada por toda a Europa. Mas o foco deles no design é a coisa mais natural de sempre. Para começar, todas as coisas são super minimalistas. Minimalistas na quantidade, mas cada peça que eles têm parece que tem uma intenção. As cadeiras que eles têm uma intenção, têm um design diferente. Eles têm o mínimo de coisas, mas com o máximo de impacto possível. E tornam o ambiente tão agradável por causa disso. Porque nota-se que em cada detalhe há um foco em ter as coisas bonitas e com um design apreciável. E eu acho que isso é muito também daquilo que eu senti, que é esta cultura de Copenhaga e dinamarquesa. De certa forma, tudo o que acontece neste país e toda a forma deles viverem é romantizada. O facto de eles terem umas luzinhas de canto a preencher, que são um detalhe tão pequeno, mas que tornam o espaço tão mais acolhedor. O facto de eles terem luzes, tipo fairy lights, luzes de Natal por toda a parte, porque torna a cidade acolhedora, torna as casas acolhedoras, todas as luzes amarelas que há dentro de casas, porque vocês não veem luzes brancas, porque isso não é acolhedor, é frio, e eles querem todo esse cantinho. Tudo é feito numa vertente minimalista, mas com a intenção de maximizar
a beleza das coisas, o que torna com que todos os momentos do cotidiano e as coisas mais banais de sempre sejam romantizadas e levadas a um outro nível. Eu acho que isso é uma maneira muito bonita de ver as coisas, porque nós muitas vezes esperamos pelo jantar especial com os amigos ou com a família para usar aquele serviço de pratos mais bonitos, ou para usar a toalha de mesa mais bonita, ou esperamos uma ocasião especial para usar a roupa mais bonita, e eles têm essa intenção no dia a dia e romantizam naturalmente todos os dias deles e toda a vida deles. Eu acho que isso foi das coisas que mais me marcou ao conhecer esta cidade, o sentir que tudo tem um propósito de tornar tudo ligeiramente mais bonito no dia a dia. Estas foram basicamente as coisas que mais me surpreenderam em Copenhaga. Opinião geral, adorei a cidade. Imaginava-me 100% a viver aqui em qualquer uma das meteorologias que vivemos, seja o nevoeiro, seja o nublado e a chuva, seja o sol. Estou ansiosa por ver a cidade hoje com este novo brilho, porque eu sinto que de cada dia que nós estivemos aqui eu vi uma cidade diferente, porque a luz era diferente. Adorei a cidade. Tenho a certeza que adorei a cidade, adorei o país, adorei a cultura. Sinto que estou preparada para viver os outros países escandinavos e para perceber as semelhanças e as diferenças entre eles. Portanto, muito em breve, assim que puder, irei visitar mais um destes países aqui no norte da Europa. E acho que não só correspondeu à ideia utópica que eu tinha do que seria um país escandinavo, acho que ultrapassou essa ideia utópica e tornou-se ainda mais real, ainda mais cozy e de certa forma mais romântico. Validou tudo aquilo que eu tinha em mente, correspondeu a todas as expectativas e ainda as superou. Portanto, foi uma viagem concluída com sucesso. Que venham mais cidades onde há poucas coisas para fazer, mas muito para viver. Se ainda não estão a par de tudo aquilo que fizemos em Copenhaga, do nosso itinerário e de toda a experiência, podem ver tudo no TikTok Mara Pickling ou no Instagram Mara Pickles e acompanhem por lá. Espero que tenham gostado deste episódio especial saído de Copenhaga, diretamente do nosso quarto de hotel maravilhoso. Tenham uma boa semana e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.